Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, né, continue a nos envolver. E estamos felizes, né, mais uma vez, por estarmos aqui, todos nós, pela escolha que fizemos hoje, né, de estarmos aqui no Jefa, para ouvir um pouco, estimular um pouco, se sentir estimulado, né, ao estudo do Espiritismo, na verdade, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Aos sábados, né, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, no capítulo 10, que trata da Lei de Liberdade. E hoje vamos ver esse item que é bastante interessante, né? Conhecimento do futuro. Quem de nós aqui, quem de nós, nunca tivemos aquela vontadezinha de saber o futuro, né? O que é que vai acontecer comigo? O que é que a vida me espera? Será que esse casamento vai dar certo? Será que esse emprego vai ser bom? Eu acho que em todos nós já nasceu, uma vez ou outra, essa vontade, né, de saber o futuro. Inclusive, a gente pensa assim, eu podia evitar certo sofrimento. Se eu soubesse, não tinha feito isso, não tinha feito aquilo, ou então tinha tido mais acertos, né? E a gente observando isso, tem um conto, né, oriental que diz que um sábio, ele tinha a capacidade de fazer o outro ver o futuro. E muitos, né, iam lá, não apenas para pedir a sua orientação, a sua ajuda espiritual, a sua cura, algumas vezes, né, mas pediam para que ele soubesse o seu futuro. E o sábio sempre se recusava. Mas um belo dia chega um jovem. O jovem insistiu tanto que o mestre, ele, na sua sabedoria, ele percebeu que ele precisava passar pela experiência para poder perceber se seria bom ou não. E ele explicou para ele que não era bom, que não devia, que, na verdade, o futuro não era o presente, era uma responsabilidade muito grande, que, às vezes, a gente não tinha condições de arcar com aquilo ali. Mas o jovem insistiu e o mestre disse, tudo bem, hoje, só por um dia, você vai ter condições de pensar, mentalizar e você vai saber do seu futuro. O jovem saiu alegre, feliz, foi para a sua casa já para se concentrar. Chegando lá, se concentrando, daqui a pouco, aí ele nota que ele percebe que vai ser traído por um amigo. E com aquilo ele fica desesperado e fica, ao mesmo tempo, procurando as estratégias. O que é que eu posso fazer? Eu não vou sair mais com ninguém, vou me isolar, porque eu vou ser traído. Depois ele percebe que aquele negócio que ele tinha vontade de colocar uma empresa, ele trabalhava já há muito tempo, juntava dinheiro para isso, que ia dar certo, ia ter, mas depois ia falir. E ele ficava assim, então não adianta eu fazer isso. E daqui a pouco ele viu a própria morte. Aí foi um desespero total. Ele corre lá no sábio e diz, mestre, eu não aguento. Em poucas horas eu estou aqui angustiado. Ele chorava, ele estava muito angustiado. Aí o mestre, muito serenamente, né, assim, ele disse, percebeu agora que o futuro não é para ser conhecido, o futuro é para ser construído. E ele não é algo fixo, ele é para ser construído. E é dentro desse aspecto que nós vamos, no nosso estudo, perceber a grande sabedoria do nosso Pai em ocultar esse futuro nosso. Na primeira questão aí, Kardec pergunta, pode o futuro ser revelado ao homem? É uma pergunta simples, direta, né? E a espiritualidade? Em princípio, ou seja, corriqueiramente, de ordinário, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então você vê que o normal, vamos dizer assim, a regra é o futuro ser oculto. Mas em alguns momentos, e nós observamos isso, ele pode ser revelado e foi revelado. Se a gente perceber em todas as civilizações, em todo o tempo da humanidade aqui na Terra, a gente tem conhecimento dessas previsões. Inclusive, agora, né, que vai começar o São João, né,
teve a previsão lá de Zacarias, lá no Antigo Testamento, do nascimento de São João, de João Batista. Ele faz a previsão, fala do seu trabalho, de a voz que clama no deserto, né, preparando a vinda do Messias, e tudo isso, e muitas outras coisas. E sobre essa questão de ser revelado, que Deus permite algumas vezes, dentro da doutrina espírita, no livro dos Médiuns, na Gênese, no Evangelho, nós temos esclarecimentos sobre isso. E tem um capítulo muito interessante na Gênese, é o capítulo com o título Teoria da Presciência, ou seja, de você saber o que vai acontecer antes que aconteça. É um capítulo bastante interessante, é muito esclarecedor. E lá ele nos fala que fica fácil, relativamente fácil, é compreensível para a gente entender assim um acontecimento que vai acontecer, mas sendo uma consequência do que está acontecendo agora, no presente. Alguns fatos, pode ser um exemplo bem simplesinho. Se alguém está bebendo, por exemplo, com bebidas alcoólicas, a gente pode fazer a previsão que daqui a algumas horas ele vai estar embriagado. É uma consequência. Só para entender essa questão de uma previsão sendo uma consequência de alguma coisa que está acontecendo no presente. Mas você entender algo que vai acontecer sem ter uma ligação com o que está acontecendo no presente, aí fica um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. Mas a doutrina espírita, que é a chave para muitas coisas que nós não entendíamos, é também uma chave para nos explicar isso. Ela nos orienta que essas revelações, como é que acontece, por que acontece, quando acontece, e tudo isso baseado nas leis naturais. Totalmente nas leis naturais. Não tem nada de sobrenatural, tá certo? Inclusive, eles dão uma metáfora nesse mesmo capítulo. Ele fala, é como se um homem tivesse uma montanha, né, no cume da montanha, o homem estivesse ali, ele tem uma visão assim imediata de tudo o que está acontecendo ali embaixo, naquela base daquela montanha. Ele está lá no alto. Então, para ele, de um só golpe de vista, ele vê tudo. Se tem alguém que está saindo de um ponto, por exemplo, de uma cidade para outra, nesse percurso, é a primeira vez que ele vai fazer esse percurso, para aquele homem que está lá em cima, ele sabe se ali tem um rio, se tem uma cabana para ele descansar, se tem animais que podem atacá-lo, enquanto que aquele homem que está seguindo, começando ali a sua caminhada, ele não sabe nada disso. Se esse homem do cume da montanha, se ele desce e fala para o outro, então ele está dizendo, está fazendo uma previsão de quê? Do futuro desse homem, que para aquele que está lá em cima é presente. Tá certo? É tudo porque ele vê, não tem o espaço, não tem o tempo para ele ali. É tudo presente. E se a gente colocar isso no domínio espiritual, nós vamos observar que esses fatos, eles vão acontecer de uma maneira muito mais ampla, tá certo? Porque na outra dimensão, o espírito tem uma maior condição, uma maior capacidade dessa visão, tá certo? Logicamente, tudo isso proporcional à evolução de cada um. Se eu desencarno, eu posso, no meu nível de evolução, eu posso ver tanto quanto qualquer outro encarnado, não vê muito além. A gente vê um pouquinho melhor. Nós já estamos num nível que, quando estamos desencarnados, a nossa visão, e essa visão, gente, não é só em termos de ver, é em termos de perceber, de compreensão, já é maior do que quem está aqui, nesse corpo, mergulhado nessa matéria. A nossa capacidade de entendimento já é um pouco maior. E os espíritos, assim, eles podem fazer revelações. Eles podem fazer revelações através de intuições, através de um processo mediúnico, tá certo? Através de um sonho, né? Você pode sonhar e ver, perceber alguma coisa. Inclusive, tem um fato real, gente. Eu vou contar porque eu achei muito interessante. Isso faz muito tempo, tá certo? Eu era jovem, adolescente. Tinha um irmão meu que ele tinha uma namorada. E era uma família muito simples, financeiramente falando, era uma família muito simples. E
ela devia ter uns 16, eu não lembro assim muito bem da idade, mas a história foi tão impactante para mim que até hoje eu lembro e eu acho interessante. Aí, o que acontece? Ela tinha uma madrinha que ela jogava jogo de bicho. Jogava e ela sustentava há muitos anos, ela já era uma senhora em relação a ela, que era uma menina de 17, 18 anos mais ou menos. E ela sustentava, todo mundo na família dela sabia, os amigos sabiam, ela sustentava há muitos anos, a milhar. Eu até ia procurar qual era a milhar de vaca, mas eu esqueci, terminei esquecendo, mas não importa, né? Então, aí aconteceu que essa mulher morreu, e depois de um tempo, eu não sei dizer quanto tempo, essa menina, essa menina ela só veio contar isso depois que passou aquela hora. Não tem a hora do bicho, né? Que você tem até tantas horas para jogar. Quem joga sabe dessa história. Então, ela só contou para a família depois disso. E o que foi que houve? Quando ela contou, né? Só faltaram esganar a menina. Porque ela contou que sonhou com a madrinha. A madrinha dela dizia os números, eu não sei quais são os números, dizia a milhar, e ainda dizia que estava correndo atrás dela como uma vaca. E a menina passou o dia mal. Nesse dia, inclusive, não foi para a escola, porque estava bem disposta, vomitou. E a menina não falou nada, né? Ela não lembrou, ela não falou, não foi porque não quis, é porque ela não lembrou. E quando foi depois, falando, não sei como foi lá a história, ela lembrou do sonho e foi contar. E realmente, naquele dia, deu a milhar completa. Era um dinheiro assim que ia deixar a família, eu acho que naquela época ia deixar a família rica. Era muito dinheiro. O motivo porque essa menina não lembrou, provavelmente não era o momento desse pessoal, dessa família, enriquecer daquela maneira, né? Mas para você ver, era uma previsão que ia dar certo, né? Realmente deu, era o que ela fez. E eu fui hoje também pesquisar, em questão de maneiras da pessoa saber o futuro, eu fiquei assim impressionada, gente. Vocês acreditam? Eu fui olhar assim, o que era assim, cartomancia, o tarô e tal e tal. Eu me espantei porque é de A a Z. Tem tanta coisa, é com animais, é com estrela, é com a água, é tanta coisa que os nomezinhos vai de A, da letra, vai na ordem alfabética, de A a Z. A letra A e a letra C é a que tem mais. Cartomancia, não sei, é muita coisa, viu? Mas é muito interessante. E também nessa questão de revelar o futuro, a gente lembra também dos profetas. Porque o profeta não é... O profeta, como entendia o judeu naquela época de Jesus, ele era aquele indivíduo, né, aquela pessoa, aquele espírito mais evoluído que vinha justamente para nos esclarecer, nos auxiliar nos ensinamentos de Deus, das leis de Deus. Mas em alguns deles, ou talvez a maioria deles, também eles tinham essa capacidade de profetizar, né, de prever alguma coisa, inclusive Jesus. E nós mesmos, em alguns casos, né, nós podemos perceber isso. E dentro desses estudos que a doutrina nos traz, ele nos mostra também, faz um alerta. Ele fala que realmente essas previsões, a gente tem que ter muito cuidado em questão do gênero dessas previsões. Porque essas previsões devemos desconfiar sempre que ela não tiver um fim assim útil e de uma maneira geral. Né? Quando é algo particular, algo individual, a gente sempre deve desconfiar. Teve um caso aqui no Jeff, eu não sei se Sônia lembra, mas era muito antigo, era no Jefinha, que chegou um jovem com a mãe muito aperreada, porque um espírito, naquela brincadeira do copo, tinha dito a ele que ele ia morrer no dia do aniversário. E aí foi quando eles vieram, não sei se Sônia lembra, não lembra, Sônia? Eu sei que foi aquela orientação e tudo mais, e chegou o aniversário do menino e o menino não morreu. Eu não sei se hoje ele ainda está vivo, espero que esteja. Mas foi um drama para aquela família, né? E principalmente para o garoto. Então, para você ver que a gente, para acreditar nessas previsões, precisa-se ter um bom critério, né? E uma das coisas é essa, porque o espírito esclarecido, o espírito superior, gente, ele é superior por quê? Porque ele obedece, porque ele anda de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus diz que não é para a gente estar sabendo o futuro. Então, ele só vai revelar isso, só vai dar essa oportunidade, vamos dizer assim, se for necessário. Não é de qualquer maneira você está sabendo. Então, a outra pergunta. Bom,
Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Porque na anterior nós vimos que o normal é ser oculto. Então, qual é o objetivo disso? Kardec pergunta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. E é uma verdade, né? Se eu tenho um concurso para fazer, eu sei que eu vou procurar em algum canto e eu descubro esse futuro meu que eu vou passar nesse concurso. Então, vocês acham que se eu sei que vou fazer o concurso, vou passar, eu vou gastar dinheiro com um cursinho caro? Eu vou estudar de manhã, de tarde e de noite? Eu vou deixar de ir para o São João, de ir para o Carnaval? Não tem sentido. Eu vou passar. E se eu não for passar? Também não vou gastar dinheiro com cursinho, não vou estudar de manhã, de tarde e de noite, não vou deixar de ir passar. Eu não vou passar. Então, de qualquer maneira, você fica o quê? Paralisado. Você não toma as suas atitudes, as suas ações. E nós vamos ver, como diz aqui a espiritualidade, Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de opor-se. Assim, tu mesmo frequentemente preparas, sem disso te dares conta, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Quer dizer, porque, gente, às vezes essa determinação nossa em fazermos determinadas coisas, por exemplo, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter casa em Gravatá, casa na praia, carro, quero viajar, então eu decido trabalhar de domingo a domingo. É uma decisão minha para poder eu conquistar aquilo ali. Se eu sou um militar, tem certas missões perigosas, que se eu conseguir aquela missão, eu vou subir de patente. É isso que eu quero. Se eu sou um cientista, eu vou me isolar dentro de um laboratório até descobrir aquela droga que vai curar tal doença, que vai fazer tal coisa. Se eu quero o concurso, como nós falamos, eu vou estudar. Então, essas decisões, tá certo? Voluntárias, né? Essas atitudes, o que é que elas vão fazer? Vão fazer com que eu avance naquilo que eu escolhi materialmente. Mas, na verdade, essas escolhas, no fundo, tá certo? Porque nós estamos aqui, gente, para crescer espiritualmente. Tudo isso que nós vivemos na matéria, inclusive a nossa matéria, tudo isso são ferramentas para que a gente conquiste isso, tá certo? Então, essas escolhas que nós estamos fazendo, que fizemos, vão nos dar as condições ideais que vão nos levar, tá certo, ao nosso adiantamento espiritual. Então, na verdade, inclusive essas decisões muitas vezes elas já vêm, entre aspas, prontas lá do plano espiritual. Às vezes a gente se determina, estuda mesmo para valer para um concurso, quando chega lá, aí diz, puxa vida, no meu trabalho só tem chato. Olha, pense numa turminha chata, nos colegas chatos, às vezes somos nós que somos o chato, né? Mas a gente acha que são os outros. Será que eu fiz um concurso para chato? Não. Eu fiz um concurso e vou estar com as pessoas adequadas para estimular em mim o quê? A minha paciência, a minha tolerância. Nós estamos no lugar certo. Em todos os lugares, nós estamos certos. Parece que o mundo está um caos, mas pode ficar certo que está tudo certo. Então, com base nisso, né, a gente fica, inclusive, fácil da gente perceber que, quando nós estamos lá, como nós falamos antes, quando nós estamos lá no plano espiritual, que a gente tem uma visão melhor, uma percepção melhor, a gente vai, quando estamos nos preparando para voltar, para reencarnar, fazer escolhas de provas, de expiações. Provas e expiações, assim, dolorosas, laboriosas, complicadas. Por quê? Porque nós sabemos que essa vidinha aqui nossa é muito curta. Inclusive, eu procurei uma imagem, eu não sei se vocês já viram, que era muito interessante, era um senhor idoso, assim, num elevador, e uma criança, né, um menino, assim, de uns 5, 6 anos, e a criança olhando, assim, para o idoso, e aquela coisinha do pensamento, disse, será que eu vou chegar a essa idade? E o senhor, olhando para o menino, ele dizia, meu Deus, como passou tão rápido. E é desse jeito, não é verdade? É desse jeito. Então, a gente vê que, quando estamos lá na espiritualidade, a gente se sente estimulado a escolher provas e expiações
para que a gente possa melhorar espiritualmente, moralmente, né, para conduzir. Da mesma maneira que aqui a gente escolhe certo estilo de vida para poder a gente crescer materialmente. E dentro desse crescimento material, nós crescemos também espiritualmente. Inclusive, uma coisa importante, vou deixar para falar mais adiante, que Kardec vai citar aqui. Vamos lá. A outra questão. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus algumas vezes permite a sua revelação? Você vê a lógica, um professor, né? Um pedagogo, você vê que ele vai passo a passo. Primeiro ele diz que é oculto, depois ele pergunta o objetivo, e agora ele pergunta, puxa, se o objetivo, né? Ele explicou o objetivo, então por que algumas vezes ele permite? Ele o permite quando o conhecimento prévio do futuro facilita a execução de uma coisa, em vez de dificultá-la, induzindo o homem a agir de modo diverso do qual agiria se não fosse feita a revelação. Aliás, frequentemente é uma prova. É bem interessante. Frequentemente é uma prova. Quando a gente tem aquela intuição, quando acontecem certas coisas, e ele dá um exemplo. Aqui mesmo, na questão 870, tá certo? A espiritualidade diz o seguinte: se um homem tem uma perspectiva de receber uma herança, ele não contava com essa herança, ele não tinha pai rico, avô rico, não tinha ninguém. Mas um amigo, uma pessoa conhecida, muito rica, está idoso, está doente, aí diz, olha, quando eu morrer vou deixar minha fortuna toda para você. Então, essa perspectiva, o que é que acontece? Vai surgir nesse indivíduo, nesse homem, duas coisas podem surgir. O nosso mundo é dual, né? Então, pode surgir duas coisas. A primeira que pode surgir, a cobiça. Ele pode ficar com tanta vontade de receber aquela herança que vai começar, no seu íntimo, desejar, torcer para o velho morrer. Para eu botar logo o dinheiro, a mão nesse dinheiro, fazer minha casa bonita, ter meu carro, viajar. Ou ele poderia pensar de outra maneira. Ele poderia ter um pensamento generoso. Ele poderia dizer, puxa, vai ser muito bom, porque eu tenho fulano para ajudar, tenho cicrano que tem não sei quantos filhos, tem aquela escolinha ali que está caindo os pedaços, eu posso mandar ajeitar. Então, eu vou ter dinheiro para fazer muita coisa. Vou me ajudar e vou ajudar o outro também. Então, isso é importante. A espiritualidade vai observar o surgimento, né, desses sentimentos, de onde é que nós estamos, é o estágio que nós estamos. Será que nós estamos naquele momento da cobiça ou no momento da generosidade? Que é importante, gente, a gente saber onde estamos. É como se alguém vem aqui para o Jefa, por exemplo, telefona ali para o Jefa, e diz, eu estou indo aí para o Jefa, mas eu me perdi, né? Ele está sabendo para onde vem, ele quer vir para o Jefa. Onde é que nós queremos ir? Queremos nos melhorar, queremos ser melhores, queremos passar de terceira ordem para a segunda ordem. Então é importante você saber onde você quer chegar, mas é importante também saber onde você está. Porque a primeira pergunta de quem atendeu o telefone, onde é que você está, meu amigo? Para eu lhe orientar. Então, isso é importante, tá certo? E esse estar é o conhece-te a ti mesmo, que inclusive mais para frente, nessa mesma terceira parte, nós vamos estudar. Mas vamos voltar ao nosso amigo aqui, que estava naquela perspectiva, talvez tenha pensado uma coisa, tenha pensado outra, e vamos imaginar que o velho desistiu. Não vai dar mais a herança para ele, deu para outra pessoa. Essa atitude também é também uma outra prova. Como é que ele vai receber isso? Essa decepção que ele esperava e não conseguiu. Então, tudo isso vai estar em conta nos seus méritos e deméritos, a sua atitude, o seu pensamento. E conta-se, novamente, sempre tem um conto, né? O indiano, ele gosta muito de ensinar através dos contos. Aí conta-se que tinha um sábio que estava numa aldeia, né? Ele não mora, porque aqueles sábios, eles viviam andando, né? Eram uns, esqueci o nome agora, que fica sempre nômade, né? Fica sempre andando por aí. E ele chegava nessa aldeia, e eu sei que faziam filas para falar com ele, orientação, cura. Aí o que acontece? E ele
tinha a capacidade de dizer o futuro, né? E ele sempre se recusava, não queria, porque ele sabia que não era bom, claro. E ele gostava muito de meditar. E as pessoas procuravam tanto ele que ele ele adentrava cada vez mais na floresta para ver se ficava sossegado. As pessoas descobriam ele e iam lá novamente atrás dele. Até que um dia ele consegue penetrar bem na floresta e passa vários anos em pleno sossego, vivendo ali da natureza, meditando, do jeito que ele queria. Aí, um belo dia, chega 2 jovens, 2 amigos, tinham ido caçar, se perderam, aí já estava ficando meio escuro, e eles perceberam, puxa, a gente tem que procurar um abrigo, porque senão nós estamos aqui, pode os animais nos atacar e tal. E, de repente, ele vê uma luzinha, já estava quase escurecendo, eles perceberam a luzinha. Aí, vamos lá. Aí acompanharam lá a luz, seguindo lá. Quando chegaram lá, estava o mestre lá meditando, né? E eles tiveram todo o respeito, olharam assim pela janela, entraram devagarinho, sentaram. E quando o mestre abre os olhos, aí dá um sorriso para eles, aí eles, mestre, a gente se perdeu, a gente estava aqui na floresta e o senhor pode nos dar abrigo e amanhã nos ensinar o caminho. Aí ele disse, com certeza, aí deu comida para eles, ajeitou eles para dormir e tudo. E aí eles lembraram, ele disse, esse aí deve ser aquele velho sábio, um mestre que adivinhava o futuro. E é uma oportunidade que nós vamos ter de saber nosso futuro. Quando é no outro dia de manhã, vai ele e pergunta, né, mestre? Vá, mestre, eu sei que era o senhor. Ele diz, mas meu filho, o destino, o futuro nosso, ele não é aquilo fixo, não é um destino fixo. Ele sofre mudança. Não, mestre, não precisa o senhor explicar nada, nada. Eu quero apenas que o senhor me diga alguma coisa do nosso futuro. E insistiram, aí o mestre cedeu, né? Aí o mestre olha para aí diz, você daqui a 1 ano será rei na sua aldeia. E você, meu amigo, infelizmente, eu tenho que lhe dizer que daqui a 1 ano você estará morto. Então a notícia foi tão impactante que eles ficaram calados, não disseram nada, simplesmente se despediram do mestre e foram embora. Aí voltaram para a aldeia. Aí quando chega na aldeia, o que seria o futuro rei, ele já ficou todo orgulhoso, já tomou fôlego, já queria mandar em muita gente. Se você não fizer isso, quando eu for rei, você vai ser preso. E começou já a quase se comportar como um rei, né? E o outro era um professor. Aí ele passou a se dedicar, ele sabia que ia morrer, então ele disse, eu vou querer passar tudo que eu sei para quem estiver ao meu redor. Então começou a ensinar com mais dedicação, ajudar a família, qualquer pessoa que precisava, ele estava ali pronto para ajudar. E o tempo foi passando. Deu uns 9 meses. Puxa, são 8h15, 4. Quando passou os 9 meses, aí ele, o que era o futuro rei, disse, meu amigo, eu quero escolher o lugar onde vai ser meu futuro castelo. E um lugar alto, que eu veja a aldeia toda. Aí disse, você me ajuda? Ajudo. Aí foi. Quando eles foram, aí ele tropeça numa pedra e cai quase no buraco, e ele acha um pote de ouro. Achou um pote de ouro. Ele ficou morto de feliz. Puxa, minha sorte já está mudando. Aí, nisso, apareceu um ladrão, não sabe de onde, e o ladrão, aí o outro amigo dele, o professor, entra na briga para ajudar, ele sofre um corte no ombro com um punhal do ladrão, o ladrão vê que é 2, aí vai embora, né? Desiste. E eles voltam para a cidade e tal. Aí depois completa 1 ano, nenhum ficou rei ainda, nem o outro morreu. Passa 1 mês, passa 2, aí eles combinam e voltam lá no mestre de novo para saber se, mestre, o senhor nunca errou. Acho que o senhor errou no tempo, na previsão aí que o senhor fez. Aí ele disse, não, meu filho, é porque você, quando saiu daqui, você saiu já tão arrogante, tão orgulhoso, que a tua coroa se reduziu a um pote de ouro, que você encontrou há um tempo atrás. E você, meu amigo, você foi tão generoso que a sua morte foi reduzida a um corte no ombro. E é desse jeito, tá certo? Então, essa é a nossa construção do nosso futuro. Mas vamos para a nossa última questão. Pois que Deus tudo sabe, não ignora... É interessante essa pergunta, vejam só. Deus sabe tudo, né? Não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Deus sabe se nós vamos, né, realizar ou não determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem.
É a pergunta de Kardec. Deus sabe de tudo. Para que essa prova, se ele já sabe se você vai sucumbir ou não? Então, para que isso? Vai acrescentar o quê ao conhecimento de Deus sobre aquele homem? Aí a espiritualidade diz, com isto tu queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito, realizado, acabado? Ou mesmo porque o homem, no caso, não deve passar pela infância? A espiritualidade dá logo um puxavantezinho de orelha, né? Porque poderia Deus dispensar a gente de tanta prova, de tanto sofrimento, para poder chegar a ser um espírito de primeira ordem, né? Um espírito puro, né? Podia fazer isso. Se Deus fizesse isso, o que é que aconteceria? Se nos criasse perfeito, a gente não teria assim, mérito nos benefícios que a perfeição nos traz, a gente não teria livre-arbítrio, né? Nós seríamos, inclusive, todos iguais. Teríamos que ser todos exatamente iguais, para Deus ser justo, né? E, por falar em igualdade, né, nessa questão, a gente lembra o quanto é necessário para a harmonia do universo nós sermos diferentes, termos aptidões diferentes. Cada um fazendo o seu melhor, aí num conjunto todo mundo ganha, todo mundo sai. Inclusive Platão, no seu livro A República, ele fala sobre isso, onde ele está idealizando a cidade ideal. Ele diz que cada um, se você sabe, por exemplo, costurar, se você não viver só para você, não fazer tudo, você cozinhar, costurar, tomar suas ervas medicinais, fazer tudo. Se cada um, fulano se dedica a tal coisa, o engenheiro, o médico, tá certo? O cozinheiro, né? O costureiro. Então, cada um fazendo o seu ofício, o melhor que você faz, todos vão ganhar. A comunidade toda vai ganhar com isso, tá certo? Então, essa desigualdade é que dá exatamente a harmonia. E esse período é a mesma coisa que os espíritos nos recomendam aqui. O soberano de um país, ele não vai fazer de cada soldado um general, não é verdade? Os colegiais, o setor de professores, né? Nós temos as diferenças. É importante essa hierarquia em nossas aptidões, no que nós devemos fazer para que o conjunto saia muito bom para todos. E o período da infância, a gente não tem nem muito o que comentar em termos da importância disso, né? Dos pais, dos responsáveis, dos professores, ensinar. É um período, gente, que nós estamos assim abertos, vamos dizer, para receber instruções e que vão nos ajudar e muito na fase adulta. É muito importante o período da infância. Não é à toa que nós, seres humanos, temos o período mais longo da infância, né? Nos animais é pouquinho tempo. Eles aprenderam a se virar, a comer, a tudo. O animal, ele deixa ele ali. Nós não. Inclusive, está até esticando em termos não da aprendizagem, mas só da sustentação, né? Que às vezes tem 30 anos e está dentro de casa. Mas não é dessa atitude, é na fase infantil mesmo, que é importante para a gente. Principalmente, é muito importante dos 0 aos 7 anos de idade, é uma fase importantíssima, que a influência, o exemplo dos pais vai ficar. Às vezes, quando chega na adolescência, ele sai um pouquinho, mas quando no adulto, ele volta à sua raiz. É muito importante a gente persistir nisso. E educador, gente, somos todos nós, tá certo? Sempre que a gente tiver a oportunidade em orientar uma criança. Então, continuando, essa resposta é bem longa. Ele diz assim, né? Ele tinha perguntado que Deus sabe se nós vamos realizar ou não a prova, e que não havia necessidade, porque não ia acrescentar nada a Deus. Aí a espiritualidade diz, a prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem liberdade de fazer ou não fazer. Não é verdade? Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. É muito importante essa palavra, gente, de resistência. Resistência, a gente vencer a resistência. Né? A gente vencer essa resistência.
vamos dizer assim, é um inimigo invisível que nós temos dentro de nós. Essa resistência, a gente tem que vencer. A gente tem que acordar, abrir os olhos, diz, levante, a nossa essência diz para o nosso corpo, levante e vá para a academia. E se o corpo levanta, estamos prontos. Mas não é assim que acontece, né? A gente tem que estar constantemente lutando contra a resistência que nós temos dentro de nós, em vários momentos. E ela é muito astuciosa, viu? Ela sempre aparece, muito, muito astuciosa mesmo. Então, a gente tem que estar sempre alerta para vencer essa resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele se sairá bem ou não, não pode, em sua justiça, puni-lo nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Então, você vê, apesar de Deus saber, né, para Deus não há passado nem futuro, tudo é presente, ele já sabe. Ele sabe que todos nós chegaremos à nossa meta, nós chegaremos ao nosso objetivo, mas essa construção, esse caminho é construído por cada um de nós. Ele nos dá, ele tem a lei, que é a lei do livre-arbítrio, e ele respeita essa lei, lógico, ele não vai derrogar uma de suas leis. Você veja que Deus, nós estávamos estudando aquela passagem de há muitas moradas na casa do Pai, na segunda-feira, que inclusive Maxwell vai falar aqui sobre o nosso estudo da segunda-feira, que é aberto. E a gente sabe que o Pai é o construtor, é o dono de todo o universo. Mas onde é que ele quer morar? De verdade, no coração de cada um de nós. É aqui que ele quer morar. Mas ele só vem morar aqui se a gente deixar, se a gente permitir. Ele respeita a nossa decisão. Então, vamos ver aqui. Então, sucede assim... Deixa eu ver aqui, porque eu me perdi aqui. Assim sucede entre os homens, né? Sim, em relação a essa frase aqui, essa segunda afirmativa, quando a espiritualidade diz: visto que Deus sabe muito e antecipadamente se ele se sairá bem ou não, ou seja, se a pessoa, se o indivíduo vai se sair bem ou não, não pode, em sua justiça, puni-lo nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. E a espiritualidade explica, né? Assim sucede entre os homens. Por muito capaz, né, que seja um estudante, né, que ele tenha muita capacidade, você tenha certeza que ele vai passar na prova, mas você só dá o diploma, só dá o grau para ele quando ele faz a prova. Né? Não, a gente não dá antes. E, no caso, do mesmo modo, o juiz, ele não condena um acusado, senão com fundamento no ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse fato. Não é? Ele imaginou e já ser acusado, já ser determinado, condenado por aquilo que ele ainda não fez. Então, da mesma maneira, Deus age conosco. E essa ainda é a continuação da resposta, viu, gente? Quanto mais, isso aqui, inclusive, já é um comentário de Kardec, tá certo? É um comentário de Kardec. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na falta de ação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Aquele, voltando os exemplos que nós falamos, do concurso. Você sabe que vai passar, fica de braços cruzados. Você sabe que não vai passar, também fica de braços cruzados. Mesmo jeito, tá certo? Então, em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Agora, isso aqui é importante. Olha. Daí, o não lhe ser mostrado o futuro, senão, ou seja, a não ser como meta, que ele cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la. Então, a doutrina espírita, não apenas a doutrina espírita, ela nos mostra isso de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira grandiosa, como todas as civilizações, nós sempre temos Deus e Jesus
o nosso governador, né, do nosso planeta e que toma conta, ele sempre mandou sábios, espíritos que nos auxiliaram no conhecimento que temos uma meta a atingir, que a nossa volta à casa do Pai. Quando Jesus dizia, né, o meu reino não é deste mundo, a nossa casa não é esta. Então, nós temos uma meta, que é o nosso crescimento espiritual. Atingir a primeira ordem, sermos espíritos puros, estarmos em comunhão com Deus. Eu e o Pai somos um. Então, nós temos essa meta, que ele cumpre atingir por nossos esforços. Mas vamos ignorando os trâmites, porque terá de passar para alcançá-lo. E o conhecimento, né, de todos os incidentes do caminho, com certeza iria diminuir a nossa iniciativa, o uso do nosso livre-arbítrio, né? A gente se deixaria, talvez, se arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar as nossas faculdades. Então, é como a espiritualidade diz, que quando a realização de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. Então, Deus, gente, veja que beleza, né? Deus, em sua sabedoria, nos dá o hoje e não o amanhã. Se Deus nos ocultou o futuro, foi para nos dar algo mais precioso, a liberdade de construí-lo. O véu não é uma jaula, é uma tela em branco. E nós somos os pintores. E o grande nosso guia, né, e modelo Jesus também nos falavam, né, e é importante a gente lembrar disso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio labor, o seu próprio trabalho, os seus próprios problemas. A gente, quando acordar, quando a gente abrir os olhos, gente, vamos sempre pensar, esse dia, estou tendo essa oportunidade, seja ficando dentro de casa, tomando conta da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja como professor, como motorista, como gari, não importa o nosso trabalho, são oportunidades que nós vamos ter de sermos, ajudar o próximo, de servir o próximo. E que a gente tenha isso em todos os dias, ao acordar, essa construção que nós precisamos fazer. E temos tantas oportunidades de maneiras tão diferentes, tá certo? Quando a gente não consegue, também não vamos... Quando chegamos lá na espiritualidade, não precisa ficar tão desesperado, porque o Pai tem misericórdia e ele vai nos dar outra oportunidade. Agora, às vezes, essa outra oportunidade, a gente tem que apertar mais um pouquinho a dor para poder a gente aprender e realmente fazer. Então, vamos trabalhar isso. Quem é dona de casa, arrume sua casa. Aquela história de estar tudo desarrumado é o meu estilo de vida. Não é um estilo de vida, não, gente. É o que está dentro de você. É a desorganização, a desarrumação. Não existe aquela frase, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais você se constrói, quanto mais você se organiza, você tem harmonia dentro de você, mais você vai harmonizar o que está fora. E é isso que a doutrina espírita, nos dá esse caminho, nos mostra isso. Vamos realmente, cada dia mais, aproveitar isso. Que Jesus nos abençoe. E obrigada aí pela paciência.